a gente tem o feminismo na raiz da transformação que existiu na sociedade, especialmente a partir da Revolução Industrial e do princípio do modo de produção capitalista, né? A incorporação, no caso das mulheres no mercado de trabalho, algo que não era uma realidade até então, trouxe uma série de contradições e especialmente num primeiro momento em relação a condições de trabalho e outros aspectos da inserção no mercado de trabalho. E aí, a partir disso, começam a se proliferar uma série de movimentos que pautam direitos igualitários para mulheres e homens nesse âmbito e também na esfera da política, né? Especialmente o que se chama da primeira fase, ou a primeira onda do movimento feminista, ela está muito focada em dois aspectos, né? Tanto de direitos do trabalho como também de direitos igualitários no que tange a participação política, o direito a voto e a participação mais igualitária, né? Então a gente tem nesse momento, já no século XIX, que vai se prolongar até meados do século XX, e depois nós vamos ter, a partir da década de 70, também o surgimento de outras questões vinculadas à igualdade da mulher, como também direitos de reprodução, direitos sexuais, que vão ser somados aí mais contemporaneamente, especialmente a partir da década de 90, também com a visibilidade de outras opressões que estariam vindo junto com essa questão da subordinação feminina, tais quais o preconceito étnico, racial, o preconceito por orientação sexual. Então hoje nós temos uma gama ampla de temas que o chamado movimento feminista lida, por assim dizer. Uma série de dados que mostram que, apesar de alguns avanços que mostram uma melhoria no sentido de uma maior igualdade, há uma série de elementos que nos dizem que a situação ainda não está como a desejável no sentido de uma igualdade entre os dois gêneros, né? Se nós pegarmos os dados sobre o mundo do trabalho, nós vamos ver que ainda hoje as mulheres ganham menos do que os salários dos homens para as mesmas profissões, para os mesmos cargos, assim como a inserção na política ainda permanece uma atividade difícil de ser exercida pelas mulheres na esfera pública, além de, claro, permanecer índices alarmantes no que tange a violência contra a mulher, que é algo que tem a cada dia, né, vitimado uma série de pessoas, né? Não à toa o Congresso Nacional, essa semana, aprovou uma legislação nova que condena como crime hediondo o chamado feminicídio, né, que seria a morte de mulheres em função da sua condição de gênero, né? Então, eu acredito que ainda há muito que avançar e isso justifica a existência de movimentos como esse, porque esses movimentos eles buscam, na minha visão, elencar dois aspectos da subordinação feminina, né? Um primeiro é esse do próprio reconhecimento dessa condição de inferioridade perante a sociedade, ou que a sociedade enxerga assim, né? E o outro aspecto, isso se converte depois na ideia de buscar uma redistribuição de espaços de poder e redistribuição também no que tange acessos a outros bens que a sociedade produz e que acabam, infelizmente, ainda ficando especialmente na mão do segmento masculino. A ideia do feminismo não é inverter uma relação de opressão dos homens sobre as mulheres para uma relação de um machismo às avessas, e muito antes pelo contrário, né? Seria a ideia de fazer com que as pessoas tenham as mesmas condições de se desenvolverem independente do seu gênero.